nos levar à maturidade. Combati o combate, guardei a fé, desde já a coroa, o prêmio, a coroa da justiça que está reservada não somente a mim, mas a todos aqueles que trilharam, que buscaram amadurecer espiritualmente. Então devemos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Em Filipenses 3, 14 diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus, que em Cristo Jesus. Então, corramos para o prêmio. Quando ele fala isso, ele fala no mesmo capítulo do atleta, que ele se prepara para uma corrida competitiva, mas nós para uma corrida incompetitiva. Um atleta que faz todo um aparato, ele tem a alimentação, ele tem o treino para ele ganhar aquela corrida, mas com uma coroa competitiva. Nós, porém, com uma coroa incompetitiva, prossigamos para o alvo, para a soberana vocação. Em Gálatas 12, assim: Paulo diz: não recebi de pessoa alguma, que é passagem, nem que foi ele me ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Eu estava falando agora. Ele perseguia matar os cristãos, mas o que o Senhor falou para ele? Este é nosso exclusivo para mim. E importa que ele padeça muito por meu. E a Bíblia diz que por causa dessas revelações foi colocado um mensageiro de Satanás para esbofetear, para ele não se vangloriar das suas revelações. Irmão, bem verdade é que à medida que nós crescemos espiritualmente, cresce a soberba, cresce o orgulho. E aí, muitas das vezes, acabamos ficando essa soberba, esse altiveiro de espírito, acaba nos levando a não ter amor e paciência com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão caminhando, com aqueles que são bebês, com aqueles que estão cambaleando na fé. Precisamos ter paciência com esses irmãos. Precisamos, como diz a Escritura, quebrar as suas pernas, colocar nos nossos ombros e caminhar com ele. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos, de fato, ter muita misericórdia daqueles que estão trabalhando na fé e esperar, orar por eles, porque bem verdade é que quando você vai observar grandes filhos de Deus, muitos filhos de Deus que estão caindo, que estão escandalizados, eles escandalizaram com alguém, eles foram magoados por alguém, como diz a irmã, quer por dentro, entre nós por fora. Realmente, o inimigo sempre usa alguém. E ao inimigo usar, não precisa ele estar com aquela voz estrondosa. Lembra que quando o Senhor pergunta para Pedro, quem diz quem eu sou, perguntando ao discípulo, e Pedro, sendo ali direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. E o Senhor diz: bem-aventurados é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue, mas o Pai que revelou. E em seguida o Senhor revela para ele o que deveria acontecer com Cristo. Olha, o Filho do Homem também será entregue na mão dos pecadores. E aí ele, com a sua mente judaica, ele diz: tem pena de ti mesmo. Ele diz que ele chama o Senhor e o repreende ao próprio Senhor. Tem pena de ti mesmo. Não te permita que te aconteça isso. E o Senhor olha para ele e diz: atrás de mim, Satanás, porque não cogita com as coisas de Deus e com as coisas dos homens. Então, ali o inimigo usou ele, o Espírito Santo usou ele, o inimigo veio usou ele. Quando o Senhor coloca Judas, e Judas vai trair, o Senhor coloca Judas no seu ombro direito, um lugar de honra, um lugar de amigo, e pega o bocado, molha e dá para Pedro, dá para Judas, ele diz: o que tem que fazer, faz. A Bíblia diz que o inimigo entrou, ele saiu e foi amar a cilada por Senhor. Então ele não saiu, muitas vezes, manifestado, mas saiu endemoniado. Então, irmão, se a gente não vigiar, muitos acabam ficando para trás, ou deixando de estar conosco, porque o inimigo, às vezes, se a gente não vigiar, a Bíblia diz que tardio no falar, hábito para ouvir, 12 ouvidos com amor, hábito para ouvir, tardio no falar. Então, às vezes, por não termos a paciência com aqueles que estão ainda trabalhando, com aqueles que ainda estão, como são meninos, às vezes estamos chegando que são meninos, e já queremos impor a ele
com eles e dar um exemplo para eles. Porque o exemplo arrasta multidões. Aleluia. Então, irmãos, muitos são feridos e não estão aqui conosco. Lembrando de, falei isso para o nosso pastor, que o irmão, o senhor não veio pregar para uma pessoa que está enferma, aquela enfermidade que os ossos dele começam a secar, até que vai embora. Eu tive um primo que morreu disso, mas em Salvador, ele sempre conseguiu até morrer. E aí ele foi lá, ministrou e ele se converteu. O céu não veio lá, ele se converteu. E aí ele falou assim, então ele se converteu, mas nada aconteceu. E aí ele começou a orar por aquele rapaz enfermo, começou a orar por aquele enfermo. E o Senhor falou para ele, ministre sobre perdão. E aí ele começou a ministrar sobre ele, ele começou a pedir para aquele rapaz, aquele novo convertido, aquele bebê espiritual, e ele começou a ministrar sobre perdão. E na conversa, ele percebeu que aquele rapaz tinha algo contra seu pai. Ele não perdoava o seu pai. Então, Deus mostrou o coração dele, ele começou a falar para aquele rapaz, repita comigo, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai. E ele começou a falar com muita calma, ele começou a falar, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai. E ele começou a voltar o seu corpo normal, e ali ele ficou curado instantaneamente. Aleluia, glória a Deus. Então, a Bíblia diz que a falta de perdão seca os nossos ossos. Que hoje precisamos andar assim da Bíblia, dar o outro lado da face. Chorar os que choram. Paulo disse que sentia as dores de parto para que Cristo fosse formado nos irmãos. Então precisamos ter essa paciência com nossos irmãos. Precisamos orar pelos nossos irmãos. Precisamos interceder e dar exemplos para eles de amor. Aleluia, glória a Deus. Não de julgamento. Porque a Bíblia diz que à medida que nós julgamos, Romanos 12, capítulo 2, diz assim, que à medida que nós julgamos, seremos julgados e passaremos a fazer o mesmo. Ou seja, nós julgamos aqui e caímos ali com o mesmo pecado. Isso o Senhor nos mostrando que nós não podemos julgar ninguém, só quem julga é Deus. Aleluia. Mas devemos ter paciência, amor para com os outros. Então, o julgamento, ele também faz parte da soberba, porque você está buscando, porque você está orando, porque você está jejuando, porque você está colocando uma madrugada, porque você está lendo a Escritura. Então você começa a impor isso sobre os irmãos e não ter a paciência. Porque a semente cai em vários tipos de terra. E essa palavra que está sendo ministrada, um recebe uma parte, um recebe outra, um recebe outra, e Deus vai construindo Cristo em nossas vidas. Colossenses 2,18 diz assim, não permita que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Falsa humildade. Uma falsa humildade pode nos impedir de alcançar. Não permita que ninguém que tenha uma falsa humildade. Irmão, quando foi colocado o trigo e o joio, Bíblia diz que o inimigo veio de noite e botou o joio. O trigo está aqui, o joio está aqui. Mas quando cresce, são muito parecidos. E os anjos falam para o Senhor, não permita que vamos arrancar. O Senhor, não, você pode arrancar um trigo no meio do joio. Não, o trigo, quando ele amadurece, ele vai se encontrando. Ele vai subindo. E o joio fica assim. Ele não tem um fruto do Espírito. Ele vai ter uma falsa humildade. Ele vai ter que ter tudo fabricado. A Bíblia diz numa parábola do trigo, do grão de mostarda, que o grão de mostarda, sendo uma hortaliça, ela se faz uma árvore. Como pode uma hortaliça se fazer uma árvore? Uma mão maneira. Não existe. Quando ela se faz uma árvore, a Bíblia diz que vê as aves do céu e admira os seus ramos. As
ela se faz algo. Ela não é. Essa falsa humildade, que tem trazido uma falsa humildade, a humildade